mas nós vamos já partir um pouquinho para a avaliação do ombro, tá? Então eu vou chamar aqui a nossa modelo, a Stephanie. Ela é ex-nadadora, é estudante de fisioterapia, já vai vir pronto agora com o top para a gente poder avaliar o ombro dela, tá? Valeu, Stephanie, por ter vindo aí. Então vamos pensar no nosso paciente. Claro que a gente vai fazer uma avaliação de observação primeiro, né? A gente quer ver se vamos ficar aqui de frente para a parede. Aí a gente vai querer ver numa visão geral, será que tem uma diferença de massa muscular entre um lado e o outro, uma diferença de altura dos ombros, será que um ombro é mais alto e o outro mais baixo ou vice-versa? Como é que eu posso ver isso, né? Eu tenho que ver a altura da C7, certo? Então a gente a clavícula, a parte distal da clavícula, ou a articulação acromioclavicular, vai estar mais ou menos na linha de C7, certo? Se eu tiver um ombro mais alto aqui, ó, e esse é o ombro dolorido, por exemplo, eu estou mostrando, ou melhor, eu estou avaliando, notando que esse ombro é mais alto e não esse ombro é mais baixo, certo? Pode relaxar aqui, Stephanie. Agora, se ela tiver o ombro deprimido aqui, eu vejo que esse ombro está abaixo de C7, na verdade esse ombro é um ombro deprimido, certo? Então a gente tem que ver o que está gerando isso aí. Mas por enquanto a gente está só no processo de observação. Se for pequenas diferenças, a gente não está muito preocupado, tem que ser algo gritante, certo? Aí a gente pode fazer a avaliação de ADM, né? Abdução, adução, rotação interna, rotação externa. Mas isso, acredito eu, que vocês já estão acostumados a fazer. Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero tentar usar o conhecimento técnico de vocês sobre anatomia, sobre biomecânica, para a gente poder raciocinar em cima da dor no ombro. Quais estruturas podem causar dor no ombro? Então, o que a gente pode fazer com o paciente? Vamos virar de novo, Stephanie, de frente para a câmera, por favor. Então, eu posso pedir para a Stephanie fazer uma abdução, né? E aí eu pergunto, tu sente dor em algum momento? O que é comum de acontecer? Muito provavelmente vocês já tiveram isso na clínica de vocês ou na prática de vocês, no estágio de vocês. O paciente vai ter o arco doloroso de dor, correto? O que é o arco doloroso? Ela vai sentir dor em algum local, em alguma amplitude durante esse movimento, tá? Então, digamos que a Stephanie tem a dor no ombro direito, ela tem uma dor nessa região, ela não é uma dor muito específica, tá? E ela sente dor em torno dos 90 graus de abdução. O que eu faço? Eu peço para a Stephanie chegar nessa posição e aí eu vejo quais são as coisas que eu posso modificar nessa posição. Então ela está com dor aqui, com abdução de 90 graus. Se eu quero testar, por exemplo, o sistema neural, parem e pensem o que vocês podem fazer. Não pensem muito, senão a Stephanie vai cansar, né? Então assim, ó. Se eu quero testar o sistema neural, eu posso fazer uma extensão de punho e ver como é que isso muda o sintoma dela. Tu sentiu alguma coisa? O que tu sentiu? Parece que me alonga mais. Aonde? Tá, então vejam só. Por que eu vi? Na verdade não foi planejado, eu não sabia que ela ia sentir isso, né? Quando ela fez a abdução, imaginou que não estava com dor aqui, tá? Só o fato de eu fazer extensão, olha o que aconteceu com o ombro dela, subiu. Por que subiu? Ela está tentando dar uma folga no plexo braquial para não sentir tanto alongamento no braço, né? O que eu esperaria nessa posição com a extensão de punho? Mais uma sensação de alongamento no antebraço. E ela já está com sensação de alongamento no braço. Felizmente ela não tem dor, mas se fosse o caso de uma paciente que tinha dor nessa posição, eu já ia começar a suspeitar um pouco mais do plexo braquial causando dor no ombro, tá? Então a gente viu agora aqui a sensibilização do sistema neural. Como é que eu posso agora avaliar a cervical? A gente pode fazer algumas coisas. Primeiro, a gente pode fazer uma triagem rápida e ver se rotação para um lado e para o outro causa dor ou se é limitada, né? Então eu posso pedir para a Stephanie roda para a direita, roda para a esquerda, e aqui eu estou querendo ver se ela sente dor ou se é limitado. Eu posso fazer inclinação lateral para o lado oposto, e isso vai gerar tensão na musculatura, mas também no plexo braquial, ou eu posso fazer inclinação para o mesmo lado,
E isso vai gerar uma folga no plexo, mas vai gerar uma compressão nas estruturas laterais da coluna. E também posso fazer flexão e extensão. Aqui eu fiz uma triagem rapidinha, né? Provavelmente era uma paciente que não teria nenhuma disfunção na cervical, porque senão ela já teria me relatado durante a anamnese, certo? Mas vamos voltar lá para a posição, o fator agravante, que é 90 graus, tá com dor aqui. Se eu fizer uma inclinação para o mesmo lado, o que eu estou fazendo com o plexo? Vejam que aqui eu tinha feito extensão para sensibilizar o plexo braquial, e aqui eu fiz uma inclinação para o mesmo lado. Isso aqui aumenta ou diminui a sensibilização? Se eu estou dando mais folga para o sistema neural, eu estou diminuindo a tensão nele. Se fosse a tensão do sistema neural causando dor no ombro, eu esperaria que fazer inclinação para o mesmo lado fosse diminuir a dor, certo? Ou não muda nada, um dos dois. Agora, se eu inclino para o mesmo lado e a dor aumenta, por que será que a dor está aumentando? O que eu vou suspeitar? Então, provavelmente aqui eu vou começar a suspeitar de estruturas cervicais. Talvez ali pode ser um problema discal, pode ser uma faceta sensibilizada, pode ser uma compressão da raiz nervosa, certo? Vamos voltar lá de novo, vou continuar com a cervical ainda, só que agora eu vou inclinar para o lado oposto. Se eu inclinar para o lado oposto, o que acontece aqui, Stephanie? Agora eu tô sentindo alongar aqui. Certo, e se eu puxar a mão para trás? Sinto alongar meu braço junto. Tá, e se vier com a cabeça para cá? Não, Não quer. não sinto nada. Não sente nada, aliviou o alongamento. Sim. Tá, então aqui, ó, como eu sabia que fazer extensão de punho já sensibilizava o sistema neural, ou inclinar para o lado oposto, eu já esperaria que isso fosse acontecer também. Né? Então, como é que eu confirmei? Ela sentiu a cervical, sentiu mais o braço, e aí eu dei uma folga no sistema neural e isso aliviou o sintoma no braço dela. Então, de novo, no caso da Stephanie, já estou suspeitando um pouco mais do sistema neural. Faz sentido? Tá, então a gente viu lá sistema neural pelo punho, sistema neural pela cervical, mas a gente viu estruturas cervicais também inclinando para o mesmo lado, certo? A gente antes tinha uma ideia de que talvez a postura torácica fosse influenciar a dor no ombro. É muito raro isso acontecer, tá? Mas o que eu poderia fazer com a Stephanie, por exemplo, para a gente testar isso? Então eu posso pedir para ela colocar a mão no peito, a mão esquerda, desculpa. Agora, antes de fazer a abdução, eu vou pedir para ela tentar empinar o peito, empurrar a mão para cima e agora faz uma abdução. Aí eu quero ver se isso muda o sintoma no paciente. Quando fez a extensão de torácica, mudou alguma coisa? Não. Tá, então é simplesmente isso, uma extensão ativa para ver se gera alguma mudança no sintoma do ombro, certo? Como eu falei, é raro disso acontecer, né? Então a gente pode fazer só como parte da nossa triagem. Então que nós estamos raciocinando lá, ó. Tá com dor no ombro, sistema neural, cervical, estruturas cervicais, né? Facetas, discos. A gente viu a influência da torácica. Agora, o que mais que a gente pode ver? Porque até agora eu estou pensando fora do ombro, né? O que a gente pode pensar no ombro? Quais são as estruturas e articulações que afetam na mecânica do ombro? Então, antes de eu ir na glândula humeral direto, o que eu posso fazer? Tem a escápula torácica ainda, certo? Agora eu vou precisar dessa manobra de costas, de frente para cá. Então, eu posso agora pedir algumas coisas para ela fazer. Por exemplo, eu posso colocar meu dedo na torácica dela, pedir para ela trazer a escápula em direção ao meu dedo, mas levemente. Isto. E agora faz a abdução. Certo? Agora aqui eu estou querendo ver se fazer uma ativação de trapézio inferior muda sintomas ou não no braço, né, no ombro da paciente. Então essa é uma ativação da musculatura para mudar a articulação escapulotorácica, que é a base do manguito rotador, certo? Então poderia isso aumentar ou diminuir a dor do paciente. Digamos que a dor diminuiu.
Então, o que isso indica? Que provavelmente fazer um trabalho escápulo-torácico de estabilidade vai facilitar a reabilitação do nosso paciente e diminuir a dor desse paciente. Agora, e se essa dor aumentar? O que isso quer dizer? Então pensa lá, traz para trás, veja o que acontece com a lativa trapézio inferior. Ela faz uma báscula levemente lateral, que é quase imperceptível, mas principalmente ela faz uma depressão do ombro. Então a gente viu que a Stephanie tinha dor com extensão, aumento da sensibilidade com extensão do punho, aumento da sensibilidade com inclinação oposta, né? Tudo isso aumentando a tensão no nervo, no sistema neural periférico. Se ela faz uma depressão escapular, isso vai gerar mais tensão de novo no ombro. Então a gente está vendo que, na verdade, por enquanto está aparecendo uma sensibilização do sistema nervoso neural periférico, tá? Daí, se a gente for pensar, o que a maior parte, o que a maioria dos fisios recomendam para o nosso paciente que tem dor no ombro? Peito para frente, aduz escápula e traz a escápula para baixo, para estabilizar o ombro. Só que isso aqui, no caso da paciente, está gerando mais carga na parte neural, né? E é isso que está mandando a sensibilização. Então, muitas vezes, o paciente, o que nós temos que fazer com ele? Não, só um pouquinho. Quando estiver nadando, quando estiver trabalhando, né? Quando for arremessar a bola, em vez de pensar em fazer uma adução, que é contraprodutivo, tu relaxa a musculatura e deixa o movimento acontecer para tu ter uma elevação do ombro sem gerar tensão excessiva no sistema nervoso periférico. Faz sentido? Tá? Então, ó, a gente passou pelo sistema neural, passamos pela cervical, passamos pela torácica, estamos na escápula torácica de forma ativa. Como é que eu posso auxiliar de forma passiva a escápula torácica? Simples, né? Eu posso pegar a escápula por trás e pela frente eu coloco a mão... pode virar de novo, por favor? Pela frente eu coloco a mão na região escapular, não na região humeral, certo? Então eu pego aqui o processo coracoide, desculpa. Vamos virar de novo? Então, para vocês verem o que eu vou fazer, ó, enquanto tu abduz, enquanto tu levanta o braço, eu vou te ajudar, tá? Então pode abduzir lá, levanta e volta. Claro que no paciente de vocês não vão dizer pode abduzir, que eles não vão entender, né? A minha paciente aqui entende que ela é estudante de fisioterapia, tá? Então levanta o braço e baixa. Então aqui eu tô só auxiliando a escápula torácica. Pô, Roberto, aliviou um horror a minha dor agora. Só de fazer isso aí já senti bem melhor. O que isso está me demonstrando? Que eu tenho que de novo gerar uma estabilidade da escápula torácica. Talvez melhorar força de trapézio superior, força de trapézio inferior para poder fazer essa báscula, né? A força de serrátil para poder fazer esse tipo de movimento. E aí que eu falei lá no início ali da nossa conversa, o quão importante era anatomia, biomecânica, cinesiologia, para a gente saber o que está acontecendo com o nosso paciente, certo? Escápula ativa, esse foi escápula passiva. O que falta na articulação agora do ombro? Está faltando a gente fazer a glândula numeral. O que eu posso fazer na glândula numeral para mudar os sintomas do meu paciente? Vocês já ouviram falar do conceito Mulligan? Né? Então esse é um conceito legal de a gente, né, aprofundar um pouco, que não vai ser aqui que eu vou fazer agora, eu só vou mostrar uma técnica para testar a glândula numeral. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar, eu vou mostrar aqui na minha mão, vamos pegar um modelo aqui, né, já que a gente tem aqui, ó. Então eu vou pegar com a minha mão esquerda no ombro direito da Stephanie e eu vou empurrar o húmero para trás. E com a minha mão direita eu vou estabilizar a escápula. Então eu estou querendo fazer um jogo posterior, uma força anteroposterior na cabeça do húmero e ver qual é o efeito que isso tem no sintoma da minha paciente. Certo? Então vamos lá. Estabiliza a escápula. Uso a palma da minha mão na cabeça do húmero. Agora, enquanto a Stephanie faz a abdução, chega um pouquinho mais para cá. Isso. Enquanto ela faz a abdução, eu mantenho a aplicação da força, mas não resisto o movimento.
certo? Vamos lá, então. Pode levantar o braço e volta. De novo e volta. Então vejam que eu acompanho o movimento, eu agacho para poder manter a força e é uma força só paralela à articulação. Eu não estou facilitando a abdução e também não estou resistindo à abdução, porque isso pode gerar uma confusão no sistema musculoesquelético do paciente. O que eu espero se for glândula numeral? Eu acho que a glândula numeral tem, por exemplo, uma instabilidade funcional. Eu espero que ao fazer a força AP, a força anteroposterior na articulação glenomeral, ela vai ter um alívio dos sintomas. Se for algo neural, eu fazer isso não vai mudar nada ou talvez piore um pouco o sintoma da minha paciente. Tá? Então a gente tem que manter todo esse quebra-cabeça na nossa mente para lembrar que quando eu fiz extensão de punho piorou, eu fiz inclinação para o lado oposto piorou, aí eu fiz um AP na glenomeral e não fez nada, não mudou o sintoma da paciente. Ela está com dor no ombro, mas está com cara de ser sensibilização do sistema nervoso periférico. Se for isso, será que eu vou mandar minha paciente parar de nadar? Ou vou deixar ela nadar? Então provavelmente eu vou manter ela nadando, porque ela não está com uma disfunção de tendão, ou do labrum, ou da cronoclavicular. Não, ela está com uma irritação do sistema nervoso central. E parar com o treino total não vai adiantar. Certo? A gente pode talvez fazer modificações no treino, talvez a gente tenha que analisar, pedir um vídeo pro técnico dela e analisar o nado, se tem alguma coisa que está acontecendo durante o nado que possa estar sensibilizando o sistema neural. Ou ainda, a gente vai ter perguntado para a Stephanie, como é que tá teu sono, quantas horas tu dorme, qual é a qualidade do teu sono, tu tá se sentindo cansado ou não, como é que tá o teu humor, nível de estresse, tem outras coisas te preocupando na vida, então a gente tem que ter uma visão maior, principalmente quando for uma dor assim não tão específica, certo? Pode virar de frente para a câmera de novo. Então a gente já passou por quase tudo, a gente chegou na glenomeral e a gente só fez uma coisa até agora, que foi fazer um AP da glenomeral. O que mais que eu posso fazer para mudar sintoma na glenomeral? Qual que é a função do manguito rotador? Espero aí que todos saibam, né? E ele como um todo, né, os 4 músculos, vão fazer um aumento da coaptação da cabeça do húmero contra a glenoide, certo? Isso gera uma estabilidade da cabeça do húmero sem gerar uma limitação de movimento, tá? Então o que eu quero fazer agora? Eu posso fazer 2 coisas. Eu posso fazer uma simulação da ativação do manguito, ou seja, eu vou tentar aproximar a glenomeral a cabeça do húmero na glenoide. Então eu estabilizo um pouco o ombro, a escápula, faço uma leve pressão do ombro em direção à escápula. Então eu estou aproximando as 2 superfícies ósseas para gerar uma estabilidade glenomeral. Então, enquanto eu aplico essa força, a Stephanie vai fazer o movimento de elevação lateral. Então eu vou lá, aplico a força e ela levanta e baixa. Levanta e baixa. E a minha mão só faz uma força de coaptação, de aumento de compressão articular, certo? Eu não tô facilitando, eu não tô pegando o braço dela e levantando e baixando, certo? Eu só faço a aproximação e ela faz o movimento. Vai lá. Certo? O que eu estou fazendo aqui, que eu falei? Eu estou fazendo um aumento da compressão articular. Se eu estou pensando que ela está com uma disfunção de instabilidade funcional, esse tipo de manobra deve diminuir a dor da paciente, certo? Tá, mas Roberto, meu paciente piorou quando eu fiz isso. Eu fui lá, fiz uma coaptação da articulação e ele ficou pior, sentiu mais dor. O que está acontecendo? Vocês que me respondam, pensem o que acontece quando eu aumento a compressão articular entre o húmero e a glenoide. O que tem aqui no meio que pode causar dor? O labrum, certo? Então a compressão aqui a compressão pode causar dor no labrum. Claro que esse grau de compressão que eu fiz é muito leve e se for uma lesão
pequena de labrum não vai acontecer nada, né? A não ser que seja uma lesão muito aguda, e isso sim pode porventura, causar dor no paciente. Só que lembrem, como é que eu falei que era a dor da paciente? A dor da paciente era assim. Essa apresentação é muito mais uma apresentação de disfunção do manguito do que uma dor de labrum. Como é que a dor de labrum se apresenta? A dor de labrum se apresenta quando o paciente, assim, o paciente vem e pega no ombro assim, me dói aqui, não consegue definir, acaba abraçando o ombro todo, tá? Então, é uma apresentação um pouquinho diferente. Qual que é outra forma que eu posso fazer? Eu fiz a parte passiva do manguito e agora eu vou tentar fazer uma parte ativa do manguito. Então, uma forma que eu tenho de ativar o manguito sem causar um excesso de ativação muscular, eu posso colocar meu dedo na axila do paciente, pedir para o paciente deprimir um pouco o ombro, então empurra para baixo o ombro e agora tu levanta o braço, mantendo essa contração muscular. E desce. Como é que tu sentiu? É um pouquinho difícil, né? Tá? Se vocês viram aí, estavam acompanhando no vídeo, ela fez bem lento. O que isso me mostra? Que ela fez força demais no manguito. Então vamos de novo, mas só deprime um pouquinho. Ótimo, bem leve, e agora levanta o braço. E aí? Dá uma diferença. Ficou mais leve para levantar, é isso? Então assim, esse teste a gente pode tentar ver como é que é a resposta que o paciente tem, porque a gente está ativando o manguito, certo? Mas exige um pouco de coordenação, né? Muitas vezes a Stephanie era nadadora, ela é estudante de fisioterapia e mesmo assim ela teve um excesso de contração muscular. Agora então imagine tu atender um paciente teu que nunca foi atleta, né? Agora eu tô saindo da área esportiva, né? Mas teu paciente do dia a dia, tu pede para ele, contrai esse músculo aqui. Ele não vai conseguir fazer, né? Até vejam que eu nem digo para o paciente também contrair o músculo. Eu dou uma tarefa para o paciente. O que eu digo? Deprime o ombro, empurra o meu dedo para baixo. Certo? Isso é uma dica importante de vocês terem para a vida de vocês, como fisioterapeutas. Se a gente diz para o paciente contrai o músculo com 20%, por exemplo, de ativação, quem que consegue fazer isso? Não, tu tá lá, diz para o paciente, contrai o transverso aí com 20% só para estabilizar um pouco a lombar. Ninguém consegue, nem nós conseguimos fazer isso. Muitas vezes, na verdade, é contraindicado a gente fazer isso aí. Então usem a tarefa, né? O que vocês querem que o paciente faça? Qual é a tarefa que vai ativar o músculo que vocês querem que ele ative? Então no caso da Stephanie aqui, eu pedi para ela deprimir um pouquinho o ombro, porque isso ativa o manguito rotador. Certo? Então a gente passou aqui, pessoal, por a gente chama de modificação de sintomas. Tem um artigo do Jeremy Lewis que tem um passo a passo. É um pouco diferente do que eu apresentei para vocês, mas a ideia toda é trabalhar essa parte de modificação de sintomas. Certo? Como é que nós estamos em produção de tempo? Tem um tempo ainda? Então tá, olha só. A produção me sacaneou, né? Me pediu para vir, eu ia comentar antes no início da aula e acabei não comentando, né? Me pediu para vir com a camiseta de Londres, né? Só que assim, é 10 anos atrás que eu usei a camiseta, né? Tá um pouquinho apertada agora a camiseta. Mas estou entrando ainda, então não tá tão ruim. Tô voltando agora, pessoal, para a aula, né? Para a parte de avaliação. A gente fez a modificação dos sintomas, mas a gente pode também fazer testes resistidos, tá? Então, com os testes resistidos, o que a gente pode fazer? A gente está acostumado com os nossos testes ortopédicos, né? Lata cheia, lata vazia, né? O teste de Neer, teste resistido aqui de Neer, certo? Mas a gente pode fazer testes simples, né? Eu estou preocupado se ela tem disfunção do tendão do manguito rotador ou não. Como é que eu vou testar o manguito? O que o manguito faz? Bom, o manguito faz rotação interna, abdução, abdução. Tá, mas eu quero cada músculo. Então, de repente, eu deixo o paciente de frente para mim, peço que ela mantenha o braço a 90 graus, e aí eu testo a paciente com rotação externa, força para fora, e eu quero ver se essa rotação externa resistida causa ou não dor no ombro, se reproduz o sintoma dela. Se a rotação externa reproduz o sintoma dela, eu já estou começando em supraespinhal, talvez infraespinhal, causando dor. Vamos de novo, só que agora eu quero que faça força para dentro. Força para dentro.
E aí eu vejo se a força para dentro está causando dor ou não. Se sim, causa dor na rotação interna, o que eu estou suspeitando? Subescapular. O único músculo do manguito que faz força para a rotação interna é o subescapular, certo? Bom, como é que eu posso confirmar ou negar essa minha hipótese de ser supra ou de ser subescapular? Vamos testar a rotação interna e a rotação externa novamente, mas aonde? Numa outra posição. Deixa o paciente de frente, ou, né, eu posso me posicionar atrás ou na frente da paciente, tanto faz. Agora aqui, para eu mostrar para vocês, eu vou estar atrás. Eu aplico a minha mão no punho da paciente, vejo que o cotovelo está mais ou menos na linha do ombro, tanto na horizontal, me perdi aqui, né? Mas igual, eu quero manter 90 graus de abdução, certo? Com 90 graus de flexão de cotovelo. E aí é que ela empurra para cima. O que eu estou testando aqui? Rotação externa. Qual tendão que eu estou testando de novo? Supra, espinhal e infraespinhal, certo? Agora, aí ela vai lá e diz, na verdade aqui não doeu, mas na rotação externa aqui na neutra doeu. Será que é supra ainda? Estou na dúvida, porque a rotação externa na neutra doeu e a abdução não doeu. Rotação interna, força para baixo. Dói. Então, rotação interna 90 graus, doeu, voltei a suspeitar do subescapular. Só que vamos fazer o seguinte cenário. Sentiu dor para a rotação externa na neutra, sentiu dor para a rotação interna a 90 graus de abdução. Não está batendo o mesmo tendão. Não está fazendo sentido ser uma tendinopatia do manguito rotador, ou melhor, de um dos músculos do manguito rotador, né? Então, esse tipo de apresentação, a gente começa a voltar a pensar em algo distante da articulação. Porque se for o tendão que está doendo, é sempre da mesma direção que vai doer. Então, por exemplo, se fosse o supraespinhal, rotação externa ia doer, rotação externa a 90 graus ia doer. Eu posso testar onde mais? Acima, faz rotação externa, então aquela me empurra para trás. E aqui teria que doer também e provavelmente dói mais nessa amplitude de 150, 160 graus de abdução, porque aqui o ombro fica mais vulnerável nessa posição. Então vejam que a gente fez testes de modificação de sintoma, mas eu fui lá e fui confirmar se tem alguma disfunção do manguito, tá? Tem N testes que a gente poderia fazer. Mas se a gente pensar que ela sentiu dor para rotação externa na neutra e rotação interna a 90 graus e confirma com os testes de modificação de sintoma que eu fiz aqui, né? Mais tensão, mais dor, mais inclinação, mais dor. Estou pensando no sistema nervoso periférico. O que eu vou tratar nessa paciente? Vou tratar o ombro ou vou tratar a cervical? Certo? Então talvez a abordagem seja tratar na cervical, para retestar e ver qual foi a influência que deu nos sintomas do ombro. Tá, pessoal? Isso foi um apanhado geral meio rápido aqui sobre diferenciação de sintomas, alguns testes resistidos e como raciocinar em cima desses testes resistidos. Tá, então beleza. Então vamos lá. A Stephanie aqui tem dor no joelho direito, certo? Dor anterior no joelho direito. Se a Stephanie chega para mim, vamos lá, chega um pouquinho mais para cá, aí tá bom. Se ela vem para mim aqui e aponta bem específico, certo? No polo inferior da patela. E ela diz, a minha dor é aqui, toda vez que eu sinto dor é nessa região. Eu subo escada, desço escada, eu salto, me dói nessa região. Eu já começo a ter algumas hipóteses. Se ela chega, qual delas, já vou dizer. Se ela chega pra mim e diz assim, não, na verdade eu tenho dor anterior no joelho, mas eu não sei dizer onde é que é, a dor é aqui. E ela mostra mais uma região mais difusa. Eu já começo a ter outra hipótese, certo?
Agora, se ela chega para mim e diz assim, bah, na verdade a minha dor é posterior no joelho, certo? Aí eu começo a ter outra hipótese novamente. Então vejam que a gente tem que... A localização da dor já é um bom indicativo qual é a disfunção que a pessoa pode ter. Então eu já vou dando umas dicas para vocês. Se a dor é localizada e pontual, eu estou pensando numa tendinopatia infrapatelar. Se a dor é difusa e dói para subir e descer a escada, eu já estou pensando em uma disfunção patelofemoral. E a dor é posterior, certo? E ela for centralizada, que ocorreu após uma carga alta de atividade física ou após um trauma, eu já estou começando a suspeitar de lesão meniscal. Por que lesão meniscal? Porque ela gera edema e um edema começa a dar uma dor posterior no joelho. Então, que nem eu falei para vocês, a localização já é importante, tá? Agora, se ela for uma dor posterolateral, uma dor posteromedial, aí já começa a pensar em outras estruturas que podem estar envolvidas, que seriam os tendões dos isquiotibiais, ou do bíceps femoral, mais lateral, ou do semitendíneo, mais medial, certo? A gente falou só de estruturas do joelho. A gente fez, lembre que no ombro a gente falou das outras estruturas que podem dar dor irradiada para o ombro. O que pode dar dor irradiada para o joelho que não é o joelho? Tem que ver o quadril pode dar dor irradiada no joelho, e a lombar, certo? Então são duas regiões do corpo que a gente tem que fazer uma triagem para ver se não estão envolvidos com a dor no joelho, tá bom? Mas vamos focar no joelho lá de novo, e eu quero fazer alguns testes diferenciais para vocês no joelho. Então eu vou pedir para o paciente, que nem eu falei, né? Dói para subir dessa escada, dói para saltar, dói para de vez em quando para caminhar, talvez, certo? Então o que eu vou fazer com ela? Eu vou pedir que ela faça um agachamento unilateral. Então ela vai ficar com o pé direito no chão e só faz um mini agachamento. E volta. Eu quero tentar reproduzir os sintomas, certo? Isso eu estou fazendo para o paciente que reclama, se queixa de dor anterior no joelho. Aí ela foi, muito provavelmente pode ter acontecido isso, ela chegou com a reclamação de dor anterior no joelho, mas ela foi no médico que pediu uma ressonância magnética que achou uma lesão no corno posterior do menisco medial. Será que essa lesão é importante? O que eu vou fazer com o paciente? Vamos lá, o que eu posso fazer para descartar o menisco? Algo simples e rápido. Agachamento profundo. Então eu quero que agache lá, ó, e sente nos calcanhares. A Stephanie aqui consegue sentar agachada ou melhor, agachar sentada nos calcanhares, né? Ficar com o calcanhar apoiado no chão. Não precisa ser assim, pode ser na ponta dos pés, então que nem eu fiz aqui, certo? Então a ideia, na verdade, que eu estou preocupado é gerar carga na articulação tíbio-femoral. Eu quero que o fêmur esmague a tíbia e isso gere pressão no menisco. Se tiver lesão meniscal, muito provavelmente isso vai doer. É raro não doer, tá? Como é que eu posso dificultar ou fazer mais carga no menisco medial? O paciente pode fazer. Eu usei uma participação especial no nosso vídeo. Mas a gente pode fazer o teste de agachamento de pata da marcha do pato, né? Então o que eu quero que a Stephanie faça? Que ela agache e caminhe agachada. Experimenta pra mim aí, Stephanie. Pode ser na ponta do pé. Isso, ótimo, volta. Então o que a gente está fazendo agora? A gente está esmagando o menisco e rodando ao mesmo tempo. Então a gente está testando isso para ver se isso gera mais dor no joelho. Então só com esses dois testes eu já consigo descartar menisco, certo? Seja medial ou seja lateral. Voltando para o paciente que tem dor anterior no joelho, o que eu posso fazer para ela nesse momento agora? Então ela sentiu dor para o agachamento unilateral. Tu vai ficar apoiada só no pé direito, isso. Antes dela agachar, desculpa, pode pôr o peso de novo aqui de volta. Ela tem que relaxar o quadríceps, tá? Aí eu faço um glide medial com o meu polegar, ó, eu faço um glide, um deslizamento medial da patela. E agora transfere o peso para cá, pode agachar. E volta.
De novo. Opa. E volta. O que eu tenho que cuidar aqui? Para eu não gerar essa instabilidade nela. Eu acho que minha pegada estava puxando ela para o lado de fora demais, né? Então o que nós vamos fazer? Em vez de eu usar o polegar, eu vou usar o calcanhar da minha mão. Põe o calcanhar da minha mão na região lateral da patela. Faço um glide medial. Agacha lá. E volta. Melhorou? Tá? Então eu fiz um glide medial. E o que eu espero com esse glide medial? Pensem que meu dedo é a patela. E aqui, entre a minha segunda e terceira articulação metacarpo-falangiana, esse aqui são os côndilos femorais. Quando eu empurro a patela medialmente, eu tiro a carga entre a patela e o côndilo lateral. Certo? O que eu espero? Se a dor é patelofemoral, tá? O que eu esperaria com esse tipo de teste? Alívio da dor do paciente. Certo? Agora, se esse paciente tem uma dor infrapatelar, o que eu poderia fazer com ela? Eu poderia fazer uma pressão do tendão patelar. Pode só comprimir o tendão patelar. Pode agachar. Com a direita só. Eu tenho que reproduzir o sintoma, ou o teste, melhor dizendo. E volta. Certo? Então eu posso fazer com a compressão com o dedo, eu posso usar uma bandagem rígida para comprimir o tendão. E o que eu quero fazer com esse tipo de manobra? Eu quero mudar a força de ação do tendão no polo inferior da patela. Então, se for tendinopatia, eu espero que esse tipo de aplicação de força mude o sintoma do paciente. Certo? Então, aqui a gente discutiu dor patelofemoral, dor meniscal, dor do tendão infrapatelar. Certo? Então, isso são manobras rápidas e fáceis de fazer na prática do dia a dia. Outra coisa que a gente pode fazer com a patela femoral é usar uma bandagem rígida para fazer um glide medial da patela e ver se isso diminui ou não os sintomas do paciente. Tá bem? Agora, pessoal, eu tinha prometido para vocês, de nosso tempo tá meio curto, que a gente ia fazer um pouco de exercícios de ombro e exercícios de joelho, tá? Vamos voltar para o caso do nosso paciente lá. A gente tinha visto que a nossa paciente tinha uma disfunção cervical. O que eu posso fazer com ela? Não, desculpa, não era uma disfunção cervical, e sim do sistema periférico, neural periférico. Aí eu percebi que ela tinha uma rigidez cervical que irradiava dor no ombro. Eu posso mobilizar a cervical dela, mas qual é a outra região do corpo que vai propiciar uma liberação dessa região? É fazer uma mobilização torácica, certo? Então fazer uma automobilização torácica pode diminuir a tensão do sistema nervoso periférico. Então eu vou pedir para a Stephanie deitar no chão, de barriga para cima, com as costas no rolo. Pode ser aí. Isso. Então ela pode começar o exercício com o rolo mais ou menos na altura do sutiã. Vem um pouquinho mais para cima. Para cima, para cima, para cima. Aí, mãos na cabeça assim, ó. Por que ela tem as mãos não na cabeça, desculpa, na cervical? Porque ela tem a mão na cervical para ela não fazer o movimento de chicote na cervical. Ela mantém os cotovelos juntos e faz uma extensão torácica mantendo o quadril no chão. Certo? O que isso vai fazer? Isso vai simular uma manobra de mobilização antero-posterior, ou melhor, póstero-anterior. Né? Póstero-anterior. É como se a gente estivesse fazendo mobilizações PA na torácica, mas ela está fazendo isso em casa. Para eu mobilizar mais níveis da torácica, ela escorrega um pouquinho para baixo, para e vai de novo. Certo? Ela chegou aqui sem auto-manipular agora, deu um estalo. Tá? Então ela pode fazer em 3 ou 4 níveis de diferença na torácica, com o objetivo de mobilizar a torácica e ver qual é o efeito que isso tem no sistema neural dela. Tá bom? Então essa é uma ideia de trabalho. O importante é deixar o cotovelo para cima, joelhos para cima, porque se os braços forem abertos, a gente perde pressão na torácica. Se os joelhos ficarem estendidos, a gente perde pressão na torácica de novo. Certo? Alguns pacientes, pode levantar lá. Alguns pacientes não vão suportar o rolo, então talvez a gente tenha que usar uma toalha de banho enrolada que faz o papel do rolo. Tá
Bem, então essa é uma ideia de exercício para o ombro, para aquela pessoa que tem uma influência do sistema nervoso neural periférico. Temos uma paciente, no caso, atleta, a Stephanie nadadora aqui, tinha dor na fase submersa do nado, bem no início da braçada. E a gente fez nos testes de resistência muscular, a gente viu que rotação interna resistida tinha dor na neutra, tinha dor a 90 graus e tinha dor acima da cabeça. Em todos os 3 testes a rotação interna foi positiva. Estou pensando em uma disfunção do subescapular. O que a gente pode fazer para uma tendinopatia de seja qual for o tendão? Exercícios isométricos. Agora é uma boa, né? A pesquisa da Jill Cook e Devon Real mostrou que exercícios isométricos são uma boa forma de iniciar a reabilitação de tendinopatias, principalmente se elas estiverem na fase reativa, né? Estiverem muito sensíveis. Aí então a gente faz um trabalho 4 a 5 séries de 45 segundos. Algo simples, nada mirabolante. Deixa eu pegar aqui uma TheraBand. Vamos pegar uma toalhinha. Então, Stephanie, eu vou querer que tu fique... Era o ombro direito, né? Vem pra cá. Aí, de frente pra câmera lá. Coloca a toalha entre o cotovelo e as costelas. Simples, pessoal. Né? Se ela já teve dor aqui na rotação interna na neutra, a gente pode começar o trabalho nesse nível aqui. Só mantém a mão parada. Então eu posso segurar a TheraBand ou ela pode prender a TheraBand na maçaneta da porta ou prender algum pilar mais rígido, certo? O que ela tem que fazer aqui? 45 segundos, 4 a 5 séries. O que é importante? Que ela não sinta dor excessiva. Mas se ela tiver uma dor que varia de 0 a 3 numa escala de 10, não tem problema, tá show de bola, segue o baile, porque a gente quer que esse tendão gere adaptação, certo? Não, a Stephanie sente dor só nadando 4.000 metros, né? Esse trabalho ela nem sente dor, não sente desconforto nenhum, é muito fácil. O que a gente pode fazer? Ela pode prender, por exemplo, a TheraBand na parte de cima da porta. Então vamos fazer de conta que eu sou a porta. Vai deixar o braço a 90 graus e vai fazer força para baixo. Então eu estou fazendo rotação interna a 90 graus de abdução. Certo? Já estou dificultando o exercício aqui. De novo, pode soltar. 4 a 5 séries de 45 segundos. E a gente mantém esse nível de desconforto que varia de 0 a 3 numa escala de 10. Tá? Então a gente viu agora tendão. Vamos seguir o baile agora. Digamos que a gente viu que ela tem uma dor não mecânica e ela chega para mim, eu tô com dor no ombro já faz muito tempo, eu tô com receio de pegar coisas acima da cabeça, eu tô evitando fazer movimentos para cima, na academia eu já não levanto mais peso porque esse movimento aqui me causa dor. O que eu posso fazer? Vocês tiveram uma palhinha aí algumas semanas atrás com o exercício que eu apresentei aqui na clínica. O que eu vou querer que a Stephanie faça? Vai levantar o ombro, ou o peso, e aí vai fazer tipo um moinho, certo? Ó, vai descer com a mão em direção ao pé, mantendo o peso para cima, e sobe de novo. Desce e sobe. Veja que o peso está sempre apontando para a vertical. O que muda é o meu tronco, certo? Experimenta aqui, Stephanie. Pesadinho, sacaneia, Stephanie, né? Mas tu vai que dá. Se tiver ruim, eu alivio o peso. Flexiona um pouquinho o joelho esquerdo e escorrega a mão por dentro da perna lá. Mantém o braço estendido. Isso. Ótimo. Mais uma. Descansa. O que eu estou preocupado aqui com o exercício? Na verdade, eu vou fazer com um pezinho mais leve aqui, porque senão eu vou matar. O que eu estou preocupado? Que na verdade ela não sinta desconforto quando ela faça isso, ela sinta fadiga. E ao fazer esse movimento, se eu for pensar que eu estou movendo o tronco em relação ao ombro, ó, assim eu estou com flexão de 90 graus, flexão de 180 graus, ou abdução de 180 graus. Se eu fizer esse movimento, o que aconteceu com a angulação da glândula humeral?
Não vou mexer aqui no numeral agora, só vou mexer o tronco. Certo? Dou 90 graus de abdução. Então eu estou trabalhando, estou sacaneando o cérebro e estou trabalhando reforço de 90 graus a 180 graus de abdução. 90 graus, 180 graus de abdução. Certo? E aí isso é uma oportunidade de vocês questionarem o paciente. Tu viu que tu tá fazendo esse movimento e tu não te deu conta? Por que não doeu? Então essa é uma forma de a gente desafiar a criança paciente de que levantar o braço causa dor. Tem alguma coisa que está acontecendo que está gerando essa dor no paciente. Tá? Então a gente deu 3 ideias de exercícios de ombro. Vamos mudar exercícios para o joelho. O que a gente pode fazer para o joelho? A gente pensou antes, deixa eu me lembrar aqui, da tendinopatia do infrapatelar e a gente pensou também na patela femoral. Na patela femoral a gente já viu, alguns estudos mostraram que uma vez que o paciente tenha dor lombar, que o paciente tenha dor patelofemoral, a gente pode ter uma diminuição da força de rotadores externos do quadril. Então, provavelmente o que acontece, a dor vem antes e a perda de força vem depois. Já a perda de força não prediz o início da dor patelofemoral, mas ela pode ser uma consequência da dor patelofemoral. Então a gente vai ter que fazer o quê? Talvez a gente tenha que fazer um reforço de rotador externo, porque mecanicamente, o que está fazendo? Se tu roda externo quadril, vamos ver aqui, dá para ver aqui no vídeo? Se fizer uma rotação externa do quadril, o joelho lateraliza, mas a patela medializa, e com isso a gente tem uma diminuição da carga da articulação patelofemoral. Então é importante que a gente tenha um reforço de glúteo médio posterior, de rotadores externos de quadril. Como é que eu posso, em cadeia cinética fechada, começar a dar uma carga nessa articulação sem gerar carga excessiva no joelho? Eu posso colocar a paciente, então fique de frente para cá, Stephanie, o que eu quero que tu faça, ó, para essa porta aqui. Vai ficar de pé só no joelho direito, vai flexionar um pouquinho o joelho, tronco para frente, isso. Se vocês verem aí, pode usar a parede para equilíbrio. Se vocês verem na câmera, ela tem uma leve inclinação para a direita. Vou trazer o ombro para cá e vou pedir para ela elevar o quadril esquerdo. Isto. Ela é bem coordenada, a maioria dos pacientes não vai levar o quadril, vai levantar o joelho para fora. Mas a Stephanie fez direitinho. O fato de eu centralizar ela aqui e elevar a pelve vai gerar mais carga no glúteo. Aí o que eu peço aqui para a paciente fazer? Tira a mão direita, usa a mão esquerda só para equilíbrio. E aí eu trabalho esse exercício, fadiga muscular. Eu quero que ela trabalhe fadiga da musculatura glútea com uma leve flexão de joelho, desde que a flexão de joelho não seja dolorosa. Se for dolorosa, o que eu faço? Eu saio daquela posição. Eu posso ou estender um pouquinho mais o joelho ou flexionar um pouquinho mais o joelho, para diminuir a compressão articular entre a patela e o fêmur. Certo? Então essa é uma dica de exercício para articulação patelofemoral. Descansa. Tava queimando o glúteo já, né? Tá? Então assim, ó, pessoal, uma sugestão agora para aquela paciente que estava com a dor anterior no joelho bem específica. Lembrem que dor específica nessa região a gente está pensando em uma tendinopatia infrapatelar. Da mesma forma que eu falei pro ombro, o exercício isométrico é mais indicado nessa fase, certo? Principalmente na fase reativa, né? Aí depois a gente transforma o exercício em dinâmico, não necessariamente excêntrico, mas dinâmico, concêntrico e excêntrico, certo? Então, Stephanie, o que eu vou querer que tu faça? Tu vai ajoelhar, eu vou te mostrar aqui. Tu vai ajoelhar, vai ficar ereta, e aí eu quero que tu jogue o tronco para trás, mantendo a mesma linha entre joelho, quadril e ombro. Então eu não quero que tu faça uma extensão lombar e também não quero que tu faça uma flexão de quadril. Tá certo? Então é só descer para trás. Certo? Então faz a posição. Ah, mas o Roberto, ela tem uma tendinopatia infrapatelar e não vai doer para ela ajoelhar? Muito provavelmente não. A maioria dos pacientes não dói. Por quê? Porque ela joga o peso para trás. Segura. Então aqui eu peço para o paciente manter a posição 45 segundos. Quantas vezes? 4 a 5 séries.
que eu quero que ela sinta? Fadiga nos quadríceps, certo? Ah, Roberto, não tô aguentando. Chega um pouquinho pra frente. Mas vamos manter os 45 segundos. Certo? Então a gente joga com a inclinação de tronco para diminuir ou aumentar a carga no quadríceps. E o que a gente faz depois que a gente faz isso? Fica lá de pé de novo. Faz agachamento unilateral ou na direita de novo. Ótimo. Se for uma tendinopatia infrapatelar, o que eu espero que aconteça? Que diminua a dor do paciente quando ela faz isso. Tá, mas Roberto, eu tenho certeza que a tendinopatia infrapatelar e a dor aumentou com o exercício. O que houve de errado? Erramos a carga. Certo? Então a gente tem que achar um exercício mais fácil. O que ela pode fazer de exercício mais fácil para o quadríceps? Pode ser só sentar numa caixa, fazer extensão de joelho com uma caneleira, por exemplo. Faz 4 sets de 45 segundos com a caneleira. Quanto de peso? Não sei, vamos testar. Quanto que ela suporta, causando fadiga no quadríceps, mas sem causar dor excessiva no joelho. A dor vai ter que ser ali, de novo, entre 0 e 3 numa escala de 10. Alguns toleram 4, né, numa escala de 10. Tudo bem. Isso vai depender muito do nosso paciente, né? Tem uns que são muito tolerantes à dor e outros que são muito intolerantes à dor. Certo? Então isso a gente vai ter que jogar com o nosso paciente. Fizemos o reforço de quadríceps, de glúteo. E aí tem os casos, aquele paciente mais complexo, tá? Que a gente já passou por vários fisioterapeutas, ele tem uma tendinopatia infrapatelar, ou ele tem uma dor patelofemoral, já fez algum reforço parecido com o que eu mostrei aqui para vocês, e não melhora. O que está acontecendo que ele não está melhorando, que essa pessoa não está melhorando? Bom, aí nós vamos ter que investigar mais, tá? Talvez seja alguma fadiga de músculos distais ou proximais, distante da articulação do joelho, por exemplo. Pode ser, uma vez eu atendi uma paciente que, na verdade, tinha feito um entorse de tornozelo no tornozelo esquerdo, tinha tido um déficit de dorsiflexão e, por isso, ela sobrecarregava mais a perna oposta. Tratei a perna, o joelho que doía, não melhorou, e aí eu fui tratar a perna do entorse do tornozelo e aí sim que ela foi melhorar. Então fiquem atentos para esse tipo de apresentação de casos clínicos, tá? Então tá, pessoal, eu acho que era isso aí que a gente tem por hoje. Foram só algumas dicas de prática clínica que vocês podem usar no dia a dia. Obrigado, Stephanie, pela modelagem, tá? Então a gente conversa aí num futuro próximo, pessoal. Um abraço.